Então, né, cara, aí o Pinóquio chegou e falou, você quer ver assim, você quer ver meu nariz? Aí a Sininho falou, você é louco, eu vou te encher de pó de pilim-pipi e você vai ver o que vai acontecer com você. Então, cara, opa, estamos? Isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao o Dia Nacional do RPG, tá? E hoje nós vamos ter um bate-papo, né, com algumas celebridades, alguns monstros sagrados do nosso amado RPG, que estiveram num período primordial, né, no início do RPG, que muitos de vocês devem ter ouvido falar do Encontro Internacional de RPG, que foi um dos grandes eventos da época, onde praticamente não existia nada, tá bom? Meu nome é Anderson Gomes, tá? Meus alunos me chamam de Sensei, meus alunos mais íntimos me chamam de Sensei Sama, não sei porquê, mas enfim, para aqueles que não me conhecem, eu pertenço ao grupo chamado Megacorp, que nós costumamos fazer muito live, ficamos mais conhecidos pelos lives da Carmen Sandiego, que acontecia todo ano no Encontro Internacional do RPG. Fizemos um workshop de RPG que ele funcionava todo segundo domingo do mês no Centro Cultural São Paulo, entre outras coisas, sabe, trabalhos que fizemos. Um, Agora gostaria de começar a apresentar a vocês os nossos convidados. Vou começar aqui apresentando, gostaria que falasse um pouco conosco o Marcelo Rodrigues. Por favor, Rodrigues, pode falar. Olá pessoal, tudo bem? Tá. Para quem não conhece, tá? Eu sou o Marcelo Rodrigues, um dos autores do Tagmar. Né? Muitas pessoas perguntam, né? Como é que surgiu essa história toda? Como é que começou e tudo mais, né? Então, o Tagmarão aí. É uma coisa bem interessante, né? A gente começou a jogar, eu comecei a jogar RPG em 85, tá? Isso é a autêntica geração Xerox. Um amigo meu já apareceu com uma Xerox, tá? E tinha um grupo que, eu conheci um jogo maneiro, não sei o que, diferente, e veio com um livro todo em inglês, né? E inglês não era o meu forte, tá? Então, foi aí que eu comecei a crítica, foi aí que eu comecei a conseguir ler mais em inglês. E a gente começou a jogar por volta de 85, tá? Então, a gente começou, para ser exato, era o Advanced Dungeons and Dragons, tá? E foi uma experiência maneira, foi uma coisa fantástica. Teve naquele mesmo ano, no final do ano, teve uma greve de professores, 3 meses de greve na faculdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. E aí foi ótimo, né? Era RPG todo dia, né? Então a gente começou a jogar, jogou muito, a gente jogou demais o Dungeons and Dragons, a gente jogou alguns outros RPGs, a gente conhecia até algumas outras coisas. A gente conheceu um pouquinho do MERP, um pouquinho do Holy Master, Star Frontiers, tá? Até depois Paranoia. São jogos bem antigos. Tá? E a gente ficou jogando isso até quando chegou em 88, ou seja, 3 anos depois. O nosso grupo tinha um mestre, que é o Igor. Tá? E uma vez eu cheguei para ele e falei, cara, eu sou engenheiro, né? Então na minha concepção, a mecânica a matemática que está atrás do Dungeon Dragons é muito simples. Eu sempre falo que as coisas mais fantásticas são as coisas mais simples. Tá? É uma matemática simples, nada demais. Aí eu falei, cara, por que a gente não faz um RPG, cara? Não é difícil e outra coisa, não tem ninguém. Então Opa, aí, não tinha ninguém. Eu falei, cara, a gente vai estar sozinho, não tem isso é ninguém no legal. mercado. Mas, ó, Essa eu não quero que você solte agora a pérola, não. Você vai explicar isso melhor. Calma que ainda o pessoal ainda vai saber mais. Agora eu gostaria de chamar aqui também o nosso colega, o Alexandre, né? Mais conhecido também, ou pelo menos era conhecido, né? Como Sandman, o Homem do Sonhar. Fale um pouco, Sandman, sobre o seu percurso aí no RPG.
E aí, galera, boa noite. Bom, falar um pouquinho sobre RPG para mim é realmente contar minha própria história de vida, né? Minha infância começou numa situação bem delicada. Eu morava numa região em São Paulo bem ruim e no final a RPG era a nossa terapia em grupo, era a nossa forma de brincar, de dar risada, de esquecer a realidade cotidiana ali que a gente vivia. E comecei a jogar bem antigo também, com 80 alguma coisa, não lembro exatamente quando. E o apelido Sandman veio dessa época, né? Porque eu era um dos poucos malucos do grupo na época que tinha sonho lúcido. E eu tinha uns sonhos e controlava os sonhos. E aí quando a gente começou a ler Sandman, em 80 e pouco, o pessoal falou, cara, é muito parecido, assim, não sei o que. Eu falei, E aí acabou pegando e ficou meu apelido por muitos anos mesmo. Só fui perder o apelido quando eu ganhei um novo apelido que era Case Monstro. Então quem estiver vendo aí a live, estiver vendo o vídeo, deve estar me reconhecendo como Case Monstro, Alexandre Case Monstro. Por conta dos trabalhos que eu faço, que toda a inspiração começou do RPG, que foi vincular tecnologia e educação através de artes plásticas, artesanato, robótica. E hoje, né, eu trabalho com robótica educacional, e a robótica educacional está 100% baseada na cultura do RPG, na cultura do vencer desafios, do se tornar cada vez um personagem melhor. Então todas as experiências do RPG eu estou trazendo exatamente para essa cultura maker da robótica educacional. Perfeito. E o meu sistema se chamava Calliope. Calliope. Isso daí. Bem, gente, e agora eu gostaria de chamar a atenção, né? E gostaria de que agora se apresentasse o senhor Carlos Klimek. Só um minutinho, Carlos. Acho que o seu áudio tá mutado. Tá dando para escutar você. Sua imagem tá boa, mas infelizmente não estamos ouvindo a sua voz de barítono. E vamos ter que Gralha que eles falam. Para lá, vamos ver. Fale novamente. Alguém? Não, por enquanto não. Tenta dar uma reconectada rapidinho aí, para a gente poder apreciar o seu depoimento. Só para a gente poder ter certeza, tá bom? Ok. Enquanto isso, eu estou deixando já separado, porque o Carlos também, tanto quanto o Alexandre, o Marcelo, também tem muita estrada, né? Eu já deixei alguma coisa aqui que ele também. Agora? Ver, teste, técnica, e aí? Tentando. Alguém está escutando? Não. Carlos, o que você fez contra a Matrix, rapaz? Ela hoje está injuriada com você, cara. Não é possível. Nós estávamos jogando conversa fora aí esse tempo todo. E agora falou, não, só porque o Carlos vai começar a falar, não quero que escutem a voz de Sidney Moreira dele. Não pode ser. Tirou erro crítico no dado. Pois é, cara. Justo na hora de ter o problema do áudio dele, não é possível. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue retornar aí com sua conexão. Enquanto isso, deixa eu apresentar aqui um pouco do material dele. Tentar ver aí. Agora, enquanto isso, que o Rodrigo conhece, o Marcelo, né? Vamos ver. Teste e tal. Alguém tá ouvindo? Vamos ter. Alguém sabe leitura labial aí, gente? Porque senão vamos ter que fazer leitura labial com ele. Aqui, ó, um dos trabalhos, né, do Carlos, tal. Aí. Que é Desafio dos Bandeirantes, né? Algo inusitado na época. E também o Era do Caos. Lembra desse, Marcelo? Não, esse eu não cheguei a ver, não. Era do Caos? Não, agora o Caos, não. É.
um dos vários trabalhos dele. E de você, depois, eu quero saber também sobre isso daqui, que eu soube que você participou, ó. Mais ou É, menos, né? diagramador, cara? Cara, Pô, na verdade, eu participei mais como uma. editoração. É, Fez editoração eletrônica. trabalhei mais na parte de produção desse aí, entendeu? Isso. É, um dos primeiros. Acho que foi o primeiro RPG de ficção científica do Brasil, não foi? Foi o primeiro. Foi o Foi o primeiro. primeiro, o primeirão, gente. Vocês querendo conhecer um pouquinho aqui da história, era mais ou menos alguma coisa assim. Bom, enquanto aguardamos o Carlos poder ver lá algum detalhe, vamos dar continuidade aqui. Então, aproveitando, já que você está aí, eu quero que você fale um pouquinho, então, não só o início do Tagmar, mas uma curiosidade que eu acho que talvez o pessoal não saiba, é que eu só estou com dois e não deu tempo de eu pegar o terceiro, tá? Teste. Ótimo! Agora sim! Fiquei até arrepiado. Ficou bom. Bom, tinha alguma coisa errada na configuração do Skype mesmo, que ele estava entrando e saindo. Eu estava entrando e saindo, ele estava aloprando. Faz parte da Matrix. Matrix, cara, Matrix. Matrix. Ok. Bom, falando hiper rápido, então, Carlos Henrique Pereira, somos autores do Desafio dos Bandeirantes e do Era do Caos. Minha história no RPG é curiosa porque o D&D teve muito pouca presença na minha vida. O primeiro sistema de RPG que eu joguei foi a D&D. O segundo foi Tagmar, com o Júlio mestrando. E aí, a partir daí eu já me interessei em querer começar a criar, e eu não tinha nenhum conhecimento da literatura de fantasia tolkieniana. Então, eu conhecia a Idade Média, para mim era Rei Arthur e Robin Hood. Quando alguém falou orc, era um ORC. Elfo era um LFO. Eu falei, o que é isso? E aí eu fui conhecendo pelo Tagmar, depois eu fui lendo, assim. E aí já tive interesse em criar meu próprio cenário, montar ideias, e aí na conversa com o Luiz Eduardo e com o Dudu, surgiu a ideia de aproveitar um cenário brasileiro, pegar folclore e história do Brasil. O Flávio Andrade entrou para o grupo, e aí a gente pegou que momento seria interessante, pensando no século XVII, que tinha a questão dos quilombos, tinha Palmares e tal, e aí surgiu a ideia do Desafio dos Bandeirantes, que a gente pegava um momento de choque, né, entre três culturas, né, a indígena, a africana quilombola e a europeia portuguesa. E a gente tentou tomar o cuidado de serem bandeirantes que estavam atrás de pedras preciosas, não as bandeiras de apresamento. A partir daí, depois, em 1997, a gente ia falar do passado, um passado futuro. A gente escreveu o Era do Caos, prevendo como seria o Brasil entre 2015 e 2020. A gente previa uma catástrofe econômica, social e política. Infelizmente, a gente acertou muita coisa. Mas né? E aí eu comecei a me envolver com RPG e educação. A gente somos pioneiros na área. Através do RPG eu conheci minha esposa, Helene Betoc, autora e ilustradora de RPG, tem a linha de pesquisa também. E aí, atualmente, a gente está com um projeto em corporais, que são cenários em a licença livre, né? Que a ideia é incorporar as criações das pessoas ao cenário, que normalmente o RPG, como diz o Ed Greenwood do Forgotten Realms, é um jogo de criação de memórias com seus amigos, né? Tanto que o Robin Law fala que é um jogo de story making, não de storytelling. Então, a ideia é ir incorporando as criações das pessoas a esses cenários que a gente tem de fantasia da era colonial, de fantasia barroca, etc. Falei rápido, mas por causa do tempo vocês perderam por minha causa, desculpa aí, problemas técnicos. Ah, que isso, acontece. A coisa mais legal é você perceber que existe gente de bom gosto no chat. O Jaime, por exemplo, já falou o que é o óbvio. Quanta gente bonita aqui. Nós parecemos, sabe, um jardim cheio de belas rosas ali, sabe? Esbanjando beleza. Então... 15 graus de miopia, mas tudo bem. Ok, disfarça. Gostaria, então, de jogar aqui a bola, por enquanto, pro Sandman, né? Essa parte do sistema de RPG, óbvio, foi importante para todos nós. É uma coisa que eu até achei interessante, o Carlos falou, né? Não foi tanta influência do D&D na vida dele.
como é que você... os sistemas que foram mais importantes, aquele que abriu para você, e depois, como é que foi essa linkagem, essa coisa de criar Calliope? Né? Como é que surgiu isso? Caramba. Na verdade, quando eu comecei a jogar, eu tinha um mestre, né? Era só um dos nossos amigos que mestrava, que era o único que tinha acesso aos livros em inglês, que era o único que podia traduzir. Era o Eduardo, ele mestrava super bem. Na época era D&D também, né? O pessoal aqui é tudo jovem guarda, é AD&D, não D&D, né? Que é D&D, modernidade. E nós jogávamos e era muito legal. Mas eu não gostava quando a gente perdia muito tempo de jogo, que o pessoal fazia aquela clássica discussão sobre qual é a regra certa para fazer determinada coisa. E aquilo me deixava bem frustrado, porque eu gostava demais de jogar, né? Eu gostava muito. E eu eu sempre fui muito fã de história, então quando eu era pequeno, nessa fase aí, antes dos 14 anos, eu lia muito, eu pesquisava muito, eu estudava por hobby, né, na verdade. E aí eu comecei a bolar, a pensar como seria mapa, como seriam narrativas, histórias, e comecei a me aventurar a tentar mestrar. E aí quando eu comecei a mestrar, era baseado no sistema que o meu amigo mestrava, né? Então era baseado no sistema que o Eduardo mestrava. Aí eu falei, não, calma, eu vou fazer diferente. Eu vou simplificar um monte de coisa e vou trazer mais em evidência a própria diversão em si. A própria curtição, que é aquele momento divertido ali entre a galera. E aí eu comecei a mestrar, mas não tinha um sistema. Não tinha tinham pequenas histórias só. E eu ia começar a escrever um livro, na verdade, sobre RPG de fantasia futurista. Porque eu adoro um jogo chamado XCOM. Não sei se alguém já jogou esse jogo de computador. É um jogo de estratégia fabuloso. E eu tinha 300 planilhas para aquele jogo. Eu sabia tudo, o preço de um item, quanto valia no mercado. Meu 486 não sustentava, não conseguia rodar. Eu jogava num 486, cara. Sério? Então você era melhor que o meu não rodava. E aí eu falei, poxa, eu tenho material pra caramba. Eu estava numa biblioteca era uma livraria, conversando com o dono da livraria. Aí ele virou pra mim, eu falei, cara, eu tenho material pra caramba desse jogo, eu podia fazer um RPG desse jogo. Aí ele olhou pra mim e falou, ué, faz sim, escreve. Aí eu parei e falei, caramba, eu gosto muito de ficção científica, mas eu sou muito mais viciado em história medieval. Eu falei, eu vou fazer de história medieval. Aí eu saí da biblioteca, da livraria naquele dia e comecei a escrever, então, o Calliope. E aí eu comecei primeiro com uma geografia, com raças. Eu fui o primeiro a criar um sistema que permitia fazer um orc ninja, um minotauro ninja. Aí eu sempre dava o exemplo, né? Você tá olhando a silhueta da lua e passa alguém pequenininho, bem esguio. E agora, de repente, passa alguém muito grande, mas totalmente silencioso. Você imagina um minotauro ninja correndo por cima de um telhado, né? E isso foi muito legal. Isso foi muito da hora. Só que eu tô falando de 93 isso, né? Sim. Faz muito tempo. E era divertido. E quando eu narrava, que eu descrevia que podia ter um minotauro ninja, o pessoal olhava assim, abria um sorriso enorme do tipo, nossa, pronto, né? Vou fazer. E era muito divertido isso. E aí eu me peguei fazendo o meu livro. E quando eu vi, o livro já tinha quase 120 páginas, tinha uma narrativa muito boa sobre as raças, uma reinvenção das raças, uma forma diferente de olhar, até vampiro, por exemplo, em Calliope tem uma regra diferente, é uma forma de ver diferente o vampiro, e o sistema nasceu para ser um sistema diferente do medieval tradicional que a gente já conhecia, né, das referências medievais, e para ser algo assim que as pessoas olhassem e em one shot, né, eles conseguissem entender a regra do jogo e pudessem se tornar futuros mestres. Essa foi a receita de eu conseguir ter tanto mestre nos eventos internacionais, porque as one shot eram tão legais
o pessoal entendia a regra de forma tão simples que eu conseguia multiplicar os números de mestres. Beleza, segura aí esse ponto aí que eu ainda vou voltar para isso nos seus eventos, que eu quero ter mais ou menos ideia. Alguém por acaso de vocês, já que ele falou 1993, lembra desse evento aqui? Lembro. RPG, como é que é? Dia da Aventura, dezembro de 1993, né? Esses daqui, gente, eram as coisas que a gente tinha que andar com camisetinha regata, tal. Eram nossas roupas que a gente tinha que andar nos eventos, entende? Nossa, e o pior que eu não sei, eu conversava com uns amigos meus, infelizmente a maior parte dessas camisetas que a gente ganhava virava tudo pijama, gente. Acho que era só eu, não é possível. Não, eu também usava, não era pijama não, eu tinha orgulho de usar. Não, eu tinha, quando eu dormia, sempre que era uma aventura quando eu ia dormir, cara. É bem assim. Mas era normal, quando a gente organizava evento, os mestres, né, logo pediam, tem camisa para mestre? Era um default, tinha que ter. Era. Por quê? Porque uma curiosidade que acho que talvez o pessoal não saiba é que no antigo Internacional, uma das coisas interessantes que a Devir fazia no evento tinha o kit mestre. Você ia mestrar? Não, você não ia mestrar de graça, não. Você tinha direito a um kitzinho de lanche, você recebia uma camiseta do evento, era só o mestre que recebia, viu? E quiçá, às vezes, recebia um sisteminha de RPG gratuito também, né? Que às vezes eles traduziam. Depois acabou oferecendo para todo mundo que participava, mas tinha muito isso, era interessante. E tem algumas pessoas, que eu acho que não tá aqui, mas tinha o Clink. Nossa, o Clink eu lembro, era um rapaz, ele era. Ele trabalhava. Isso, na Gibiteca em Fio, né? Que inclusive era parceira da DV na época que fazia o Internacional. E eles tinham todo esse cuidado. Inclusive, tinha uns eventos que a Devir organizava na Gibiteca para a gente mestrar RPG para pessoal de escolas. Em bibliotecas e coisas assim. A primeira vez que eu estive na Gibiteca foi por conta disso. No Rio de Janeiro também, com a RPG Rio, RPG Niterói, a gente também fazia os eventos, tinha que ter a camiseta, tinha que ter o lanche. Nossa, que foi um dos legal, meus primeiros grandes esforços de logística. Fizer quantos mestres, quantos lanches, de onde que vai vir o dinheiro, conseguir patrocinador, esse tipo de coisa. Era bem complexo, porque a gente era microempresa, não era uma empresa de médio porte como a Devir. Então era bem complicado também conseguir. Era mais no, assim, centro, em que região do Rio? Olha, a RPG Rio eu nunca tive envolvido na organização, né? Tinha algumas na UERJ, que era na região do Maracanã, do centro. A RPG Niterói era porque a gente conseguiu o apoio de uma universidade particular de Niterói. Então a gente fazia lá, eles cediam um espaço de graça. O apoio deles era ceder o espaço de graça, basicamente. Era o apoio que eles conseguiam. Dá pra gente. Já é uma grande coisa, né? Opa. Já com as cadeiras, faxina e tudo. Nossa. Aí por isso que a gente teve que cobrar ingresso, porque a gente usava o ingresso para poder pagar os lanches e poder pagar as camisas. E eu comecei a pagar as pessoas que trabalhavam na organização. Porque enquanto você está com voluntário, a pessoa está trabalhando de graça. Então você pode ter um determinado nível de cobrança. Quando eu estou pagando, eu preferia, tem hora que eu cheguei à conclusão, eu prefiro ter 10 pessoas pagando do que 20 voluntários, porque aí eu sei que a pessoa vai chegar na hora, eu sei que a pessoa vai fazer. Se a pessoa fizer uma besteira, eu posso dar uma bronca, entendeu? Funcionava melhor. Eu não sei se é um problema específico do Rio de Janeiro, mas eu aprendi isso, inclusive, indo para eventos em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que eles cobravam ingresso e trabalhavam com tudo pago, e eu sentia as coisas rodando com mais tranquilidade. Eu falei, ok, vou fazer isso. Se der certo, deu. Se der errado, eu faço de outro jeito. Mas, para mim, deu certo. Os RPG Niterói funcionavam bem assim. Oh, legal. É bom saber isso daí. Fazer reunião prévia com todo mundo, explicava o porquê do evento, como é que era a situação do evento, o que fazer, montei um plano de contingência, que era uma coisa do tipo, se alguém tiver um infarto durante o evento, o que eu faço? Eu perguntei, onde é que tem um pronto-socorro? Onde é que tem um não sei o quê? Eu tô com aquilo na cabeça. Pânico é não saber o que fazer quando um problema acontece. É aquela máxima, né? Esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Sim.
Pegando a fala Exatamente. dele, uma coisa legal de pensar nisso é que se nós olharmos essa história dos eventos de RPG, foram os primeiros eventos para nerds que teve no Brasil. Porque não tinha Sim. outro. Não tinha. Foram os primeiros mesmo. Caramba, olha Sim. isso. Evento de RPG foi feito pela GSA em 92. Sim. Que é, o Tagma é lançado no final de 91, bem no finalzinho, em dezembro de 91. Uhum. Só que no final de dezembro, não, o Tagma atrasou, não perdeu a data do Natal. Né? Foi um desastre isso. Que dó. Mas aí, em 92, as lojas, a gente começou a distribuir, conseguir. Só que as lojas não sabiam o que era RPG, ninguém sabia o que era RPG. Era o primeiro do Brasil. Junto com o da Devir lá, o GURPS, que foi lançado alguns 15 dias antes, né? O GURPS lança lá pro dia 10, 11 de dezembro, nós lançamos no dia 21. Tá? Então, quando virou o ano, né, ninguém sabia o que era RPG, então a GSA, que era a editora, o que a gente fez? Para convencer as lojas que eram interessantes, a gente montou uma espécie de RPG itinerante. Ou seja, cada semana, tá, tinha um evento numa das lojinhas que vendia. O cara botava uma mesa lá para as pessoas jogarem. Mestrava 1, 2 mesas, e eram uns eventos que iam de loja em loja. Um evento que durou meses, né? Para ir de loja em loja. Inclusive, a gente foi depois em São Paulo. Tá? Teve várias lojas em São Paulo também, foi aí que a gente conheceu fisicamente. Só a Devir, na época, para a gente era uma lenda, né? Era a empresa. A gente não conhecia, eu não conhecia fisicamente a loja, entendeu? Então foi bem antigo isso. Mas aproveitando, Marcelo, eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa concepção do Tagmar, né? Que ele tem, embora eu lembro que o pessoal mencionava, né, alguma coisa, era medieval, mas eu lembro que ele tinha aspectos bem interessantes e diferentes, né? Como foi sua inspiração com ele? A inspiração é a seguinte, como eu disse, lá por volta de 88, a gente já jogava, os personagens já estavam a alto nível no D&D, já jogava há anos o D&D já. E aí só que o D&D na nossa concepção, tinha uma série de problemas, série de falhas. Né? Então a gente olhou assim, cara, a gente já conheceu outros RPGs piores ainda, né? A gente viu RPGs como Holy Master, nossa, aquilo lá era insuportável de jogar. Geralmente era, sei lá, 5 sessões para um combate. Tá? Então mas era um outro RPG. Então a gente chegou assim, olha, cara, isso aqui não tem nada demais, é uma mecânica matemática boba, tá? É uma matemática simples. Dá para fazer uma coisa melhor. E a gente foi enumerando o que a gente não gostava, das coisas que a gente não gostava. A gente não gostava do sistema de combate lá. Aí daí que surge a ideia original, que esse é o primeiro sistema que a gente conhece no mundo, que tem usado a ideia de quebrar a energia do personagem em duas partes. Tá? Que era a energia física, a energia heróica. Isso resolve uma série de incongruências, coisas do tipo: Conan está no precipício. Aí o jogador pergunta: quanto eu tomo de dano se eu cair lá, se me jogar lá embaixo? Aí o mestre: 150. Aí o cara: o quê? Eu tenho 151, eu pulo. Tá, então eram as coisas desse tipo que podia na época. O sistema, hoje eu sei que o sistema já evoluiu, é uma outra forma, mas na época era daí para pior, entendeu? A gente chamava que o D&D era guerra de monolitos, né? Porque você vai tirando as partes da pessoa que nem fosse um monolito, porque não faz diferença nenhuma você ir até zerar, entendeu? Então a gente resolveu desenvolver um sistema que pudesse corrigir uma série de coisas que a gente não gostava, entendeu? Então a gente trouxe em termos... tem inspirações de vários lugares. Por exemplo, muita gente... a tabela colorida do Tagma, ela não é inspirada no RPG da Marvel, que tem uma tabela colorida, mas que tem uma mecânica que não tem nada a ver. A inspiração da tabela colorida do Tagma é
no Star Frontiers da própria TSR, que tem uma tabela lá, só que é uma tabela centesimal, uma tabela de 0 a 100, e ela tem assim, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, tem uma inspiração. A inspiração na tabela do Tagma era aquilo. Tinha um outro motivo, a tabela do Tagma, era evitar pirataria. Não tinha xerox colorida na época. Essa é boa, hein? Isso daí era coisa prerrogativa, né? Não tinha xerox colorida na época. Então isso aí foi uma das coisas. Então, o primeiro desafio foi criar o sistema. Tá? Então a gente fez em 1 ano e meio, mais ou menos. Foi eu e o Igor juntos que criamos o sistema. Só que aí, quando você vai criar um RPG, é que você descobre que não basta fazer as regras. Você tem que escrevê-las. E você tem que escrevê-las para um pessoal que nunca viu RPG. Hoje é muito mais fácil para as pessoas jogarem RPG do que era na época, entendeu? Na época ninguém sabia nem como é que era isso. Tá? Então, por isso que a gente juntou mais gente na equipe. Aí que entra o Júlio, tá? O Júlio era um fãzão aí da turma do Carlos, tá? O Júlio, ele era um fã de quadrinhos e ele escrevia que não doido, tá? Então ele fez boa parte de quase toda a parte de magia, todos os textos de criaturas foi ele que escreveu. E a última pessoa foi o Leonardo. Tá? O Leonardo, ele fazia jornalismo, ele era o cara que sabia escrever. Né? Porque eu, engenheiro, né, obviamente, não sabia escrever. Né? Então, o Leonardo é com ele que a gente consegue escrever, porque é muito complexo. A gente levou 3 anos, tá? Foi de 88 a 91. A gente levou para criar, tá, o sistema. Sendo que agora tem um outro detalhe. A gente tinha a pequena ambição de ser uma TSR no Brasil. Como é que é? A pequena ambição de ser a TSR do Brasil. Modesto, hein? É modesto, hein? Caramba, é bem modesto. Mas é para ter um objetivo, né? Basicamente, Mirar alto. O americano lá fez lá atrás, em 70 e pouco, fez a mesma coisa, porque a gente não pode fazer aqui. Entendeu? De fato. Então, os autores do Tagma também são os donos da empresa que a gente fundou, que é a GSA, que é a editora. Tá? E aí é outra história, porque fazer RPG do ponto de vista editorial, aí é um desafio muito maior. Eu falo para todo mundo, fazer RPG é moleza. Difícil é vendê-lo. Esse é um ponto que eu vou querer abordar com vocês, que é justamente isso. Geralmente o pessoal tem muito essa coisa de, eu quero produzir meu sistema, eu quero fazer, eu quero publicar, isso, aquilo, outro. Então, tá esse ponto, né, entre você desenvolver, criar o sistema, e aí chegar no ponto de publicar. Tudo bem que hoje a realidade está um pouco diferente, mas eu gostaria que vocês pincelassem um pouco como foi esse desafio em específico e de tentar trazer esse material para a realidade, como era relativamente simples ou era um verdadeiro desafio? Queria começar vendo a opinião do Carlos. Olha, você falou isso, você me lembrou, porque uma das pessoas que eu conheci ao longo das minhas anos de RPG foi o Peter Edson, do Magic, e cuja empresa comprou o Dungeons & Dragons, da TSR, né? E eu tive várias conversas com ele, que eu fui tradutor primeiro, depois a gente manteve um certo contato por alguns anos, e ele falou que o RPG é um produto comercialmente muito complicado, é quase um produto anticapitalista. Por quê? Porque eu posso comprar um livro, eu posso comprar o Tagma, e com meus amigos jogar várias aventuras só com aquele livro, que eu efetivamente fiz, por sinal.
Eu posso pegar o Calliope e jogar um ano inteiro só com o Calliope. Eu posso ter o Vampiro, a Máscara, segunda edição, e jogar vários anos só com aquele livro, pesquisando. Então, ele não tem um giro de um produto como o Magic the Gathering, por exemplo. E ele não tem uma escala como é a do Banco Imobiliário. Porque o RPG, ele é relativamente complexo para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Se você não está jogando e só está olhando de fora, é muito mais difícil de entender do que um banco imobiliário, do que um war, do que um xadrez, do que damas, dominó, etc. Então, ele tem duas coisas que atrapalham. Ele é relativamente complexo de entender. O Garfield, complexo de jogar. O Richard Garfield, ele deu uma entrevista falando, o criador do Magic, que as melhores sessões de jogo, as piores sessões de jogo que existem são do RPG. Porque quando dá certo, você tem a aventura que o mestre bolou, o mestre está inspirado, os jogadores também, é fantástico. Quando dá errado magistralmente. Então ele falou, tem a complexidade do jogo em si, e o jogo é anticomercial. E a estratégia que a White Wolf tentou seguir, que a TSR tentou seguir uma época, de lançar um suplemento atrás do outro, para gerar lucro, isso é um tiro que saiu pela culatra. Ele falou, isso na verdade, o mercado não sustentou, o mercado, mesmo nos Estados Unidos, é um mercado pequeno. Entendeu? A Hasbro, que comprou a Wizards of the Coast, comprou inclusive por causa do jogo do Pokémon, não foi por causa do Magic. E eles mantiveram D&D porque o Peter Edson adora D&D. Da mesma maneira que o Douglas Quinta-Reis era uma figura fundamental, junto com o Mauro dos Prazeres, para devir investir em RPG. Entendeu? Então, ele tem um lado de paixão, de criação de histórias, que sustentam comercialmente, como eu falei, do ponto de vista comercial, é um produto muito difícil. Ele atrai muitas pessoas talentosas, mas ele em si é um produto difícil no mercado americano. E imagina no mercado brasileiro, que está começando em 91, 92. Já a economia do Brasil é menor, a situação é menor, e ainda tinha um problema, que o Marcelo acho que ainda ter enfrentado, não sei se o Sandman talvez, de haver um certo preconceito na época contra jogos brasileiros. No caso do Bandeirantes, ainda por cima contra a temática brasileira, no Era do Caos. Então, assim, era bem complicado, e você vai notar que dos grupos que começaram em 91, 92, 93, ao que eu saiba, praticamente nenhum continua vivendo de RPG hoje. Todos têm uma história para contar, mas tiveram que deslocar para outras áreas. No meu caso, foi com jogos de educação, e depois acabou indo para... Hoje eu estou em outra área totalmente afastado. Mas você vê que acabou voltando a ser hobby. Foi difícil você viver disso. E eu me lembro de uma outra frase do Peter, que foi assim, mas como é que você consegue se sustentar de um produto que não te sustenta? Aí, isso daí realmente Entendeu a complexidade dela? E ao mesmo tempo tem um quê de dor, porque você tem muita paixão, muito amor, qualquer um de nós que criou que está ali, e é complexo você viver disso. Mais ainda quando você faz o esforço de fazer um evento com 600 pessoas e o seu jogo não está nem entre os 10 primeiros. Nossa, a dor é ainda maior. Olha lá, com o materialzinho dele e tal, o livro. E uma curiosidade, aí eu queria que você explicasse um pouco mais, que é onde nós paramos naquela vez, o Sandman, justamente essa dificuldade também, porque, assim, eu cheguei a jogar, já joguei Calliope, e eu acho interessante que, assim, embora não tenha sido publicado, mas você conseguiu uma base de fãs muito grande. E na época, ele chegou a ter uma quantidade grande de pessoas com meses no Internacional. Eu estou usando o Internacional, que era o evento de referência, né? Como foi atingir isso daí? Como é que era sentir isso? Na verdade, Calliope ficou, acho que por 3 anos seguidos entre, não digo os top 10, mas ele tinha muitas mesas durante os internacionais de RPG. Tinha muita gente jogando, muita gente mestrando, e como o Klimek falou, né, nós temos um amor por isso que nós fazemos, né, e a pior coisa que tem é tentar negociar.
porque você não está negociando um produto, né? Você está negociando algo que tem amor seu ali em cima. Então, todas as vezes que eu tentei negociar Calliope, que Calliope passou, a primeira pessoa a ler o Calliope para fazer uma avaliação foi o Douglas. O Douglas. E ele virou para mim e falou assim: Sandman, cara, adorei. Eu topo publicar pela Devir. Só que você vai ter que dizer que ele é um complemento do AD&D, do D&D. Você aceita? Se você aceitar, a gente publica. Aí eu falei: Douglas, não dá, cara. Calliope é completo. Aí vem o coração, né? Falar. Calliope é completo, eu não posso dizer que ele é um complemento do outro. E aí eu não publiquei. E aquilo para mim foi muito difícil dizer não, né? Não quero publicar desta forma. Aí eu conversei com outras editoras, cheguei a conversar com o Norson, né? Na verdade ele é meu amigo, jogou comigo também. Aí ele falou: cara, muito bom, gostei, topo publicar, mas você vai ter que fazer que é complemento do Trevas, se eu não me engano, na época. Isso, sistema deles. Eu falei: cara, não dá, eu não posso fazer isso. E aí eu não fiz. Realmente eu mantive a posição, falei: não vou fazer, não fiz. E aí eu falei: quer saber? Beleza, não publiquei, mas eu vou participar dos internacionais e eu vou fazer acontecer. E como eu falei, as regras, a forma como se joga, ela é muito dinâmica. E as regras, elas são quase orgânicas. Quando eu digo orgânicas, eu digo no sentido da interpretação. Então a pessoa entende a regra muito fácil. E isso foi uma sacada que eu tive, não pela maldade de pensar: pô, vou multiplicar mestre rápido pra caramba e vou conseguir infestar os eventos com Calliope. Não, mas era pela ideia de que durante o jogo, o tempo destinado a se jogar era pra gente se divertir. Era pra gente dar risada, pra gente curtir e o jogo ser muito dinâmico. Então o jogo em Calliope, ele tem essa dinâmica de ser muito prático, muito fácil de entendimento. E no final, as pessoas que jogavam na mesa comigo em um evento falavam: cara, vamos manter contato. Na época não existia as redes sociais, essas coisas. No máximo era BBS ou ICQ, quando começou ICQ. ICQ, ainda tem seu número de ICQ aqui, viu? E eu tenho ele instalado, viu? Ô, louco! E aí a gente começou, então, jogar, né? Ter pessoas que jogavam, que queriam jogar mais, falar: cara, eu gostei tanto que eu quero mestrar também. Aí a gente foi reunindo. E aí eu lembro que teve dos eventos internacionais de RPG, que foi no Ibirapuera, que nós tínhamos combinado entre 7 mestres que long shot eu tô falando de 90 e bolinha, pessoal. Não tô falando de long shot agora, que vocês conseguem ter um monte de esqueminha pronto, que é muito mais fácil de montar o long shot. Na nossa época, acho que a gente nem usava essa expressão. A gente usava as outras expressões, né? E aí eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma arena. E aí, na hora que os grupos chegarem na arena, se inscreverem para participar daquela Olimpíada, né, daquele Coliseu, vocês vão me sinalizando. Em determinado momento eu vou dar um toque, aí a gente sai das mesas, vai para o gramado, e aí no gramado a gente vai formar um coliseu, né, vai fazer um círculo com todos os jogadores, e aí a gente vai narrando a hora que cada um for enfrentar o outro. Vocês não têm noção. 7 mestres, cada mestre acho que tinha 6 jogadores. A hora que eu dei o sinal, que levantou todo mundo, que cada mestre descreveu: agora vocês se preparam, vamos para tal cena. Quando tô arrepiando só de lembrar desse dia, foi lindo demais. Aí o pessoal fez um círculo no gramado. Quando a gente começou a narrar, aí foi a coisa mais linda. Tô arrepiando só de lembrar. Foi a cena mais linda que eu tive, porque foram 7 mestres mestrando uma arena para, sei lá, mais de 30 jogadores, entendeu? Foi lindo aquilo. E esse ano foi o ano que nós conseguimos bater um número de mesas tão alto que eu acho que a gente ficou entre os 10 sistemas mais jogados, né? E foi muito massa isso. Se não me falha a memória, é que assim, isso está registrado na Dragão Brasil. E eu não achei na minha, mas eu creio que deve ter sido dessa vez aí, que lá estava constando, acho que em terceiro ou em quarto lugar
em termos de quantidade de mesas por sistema, né? Foi. Então, E o pessoal ainda colocou até uma ressalva embaixo, falou, caraca, e o sistema nem foi publicado. Mas eu acho que aí esse é um ponto interessante que o Klimek falou, o Sandman embasou muito, que é uma coisa difícil, né? Porque o RPG ele tem essa mística, sim, é um produto difícil, realmente. Ele é reaproveitado, não é que nem um card game que você, né, tem uma movimentação absurda, né, em relação a isso. Mas ele mexe muito com isso, né? Com essa paixão, a pessoa apegar, ela se apega muito a um determinado personagem que ela cria. E antes de eu fazer a pergunta, quero falar para o pessoal que está aí no chat. Se alguém tiver um interesse, gostaria de fazer uma pergunta, faz uma perguntinha aí, eu vou dar uma olhadinha. Se eu achar que vale a pena, vou fazer a pergunta para esse pessoal, tá? Eu sou um cara legal, mas pode fazer essa perguntinha, tá bom? E eu gostaria que vocês agora conversassem um pouco sobre essa coisa, a questão da paixão. Marcelo, esse ponto, assim, o que você acha que motiva tanto? Porque de repente o RPG, mesmo sendo um produto difícil para produtoras, né, editoras e tal, mas para o público, para quem joga, por que você acha que desenvolve tanto essa paixão? Olha, quando eu comecei a jogar RPG, o RPG ele faz uma coisa que é impressionante. E eu acho para mim o grande diferencial. Em quase todos você lê um livro ou você vê um filme, né? Existe uma certa interação onde você se enxerga na pele do herói, ou na heroína, ou seja, você de alguma forma interage com a história e você se emociona com a história. Só que tanto na leitura como no cinema, essa interação é muito, muito fraca. Ela é interessante, a pessoa se emociona, mas você não vive isso, ou seja, a história não é sua. Você até meio que entra na história como se quisesse se colocar na posição do herói, né? O RPG é o contrário. O RPG você faz a história. Então, na verdade, o RPG te torna aquela história. Pô, eu queria ser um milionário, né? O RPG te deixa ser um milionário. Essa é a diferença. Ou seja, no RPG, aquele personagem, ele normalmente é um alter ego da pessoa, né? Então a pessoa quer ser, tem gente que só gosta de fazer vilão ou fazer um canalha, ou gente que adora fazer seu paladino honrado, entendeu? Ou seja, essa é a grande diferença. Aquele personagem, cara, deu briga o dia que um cara matou um personagem meu, entendeu? Sério, cara, quase que acabou a amizade com a pessoa. Deixa eu fazer um complemento. É como se matasse o seu filho, entendeu? Então, você passa, aquilo que você estava falando agora há pouco, você passa a ter lembranças. Aquela aventura é como se, tipo, sabe, aquela viagem que você fez, que foi bacana pra caramba, a aventura foi um momento emocionante da sua vida. Entendeu? Ela passa a estar como na sua memória, entendeu? Fazendo um gancho na tua fala, né, que você falou que no RPG você cria história e que você quer ser milionário, você pode ser milionário. Teve um evento da Devir, e isso foi em 91, 92, eu não lembro agora, realmente faz tempo, pessoal. E aí nós fomos numa biblioteca perto da Vila Mariana, mas era uma biblioteca perto de uma escola estadual. E aí nós tínhamos que ensinar para as professoras e para alguns alunos que tinham sido convidados para eles conhecerem o que era o RPG. E o Douglas gostava que eu fosse nesses eventos participar, porque eu mestrava o RPG e eu não vendia o meu livro Calliope, né? Eu vendia a diversão do RPG, então eu ensinava a diversão. E na mesa foi a primeira vez que eu tive um jogador de RPG que era cadeirante. E aí, quando eu expliquei o que era RPG, como que funcionava, o que era que ele tinha que imaginar, na hora que ele foi me descrever a ação do personagem, tinha que ver os olhos dele brilhando quando ele falou assim para mim:
Então o meu personagem agora ele vai sair correndo e vai pular aquele negócio. Eu falei, maravilha. Aí a gente fez ali a narrativa da cena e o personagem dele fez aquilo. Mas o menino estava tão emocionado com aquele momento, com aquela experiência, que é exatamente o que você falou, Marcelo. Ele estava criando a memória dele, daquilo que ele passou, que ele viveu, e aquilo foi um momento muito bonito mesmo. O RPG traz esses momentos, né? Eu concordo com vocês. Eu vejo assim 3 níveis de interação que você tem com uma história. O primeiro é que o Marcelo falou, né? De você se identificar com uma narrativa linear. E quando ela tem aqueles momentos dúbios, tem uns debates enormes, né? O clássico do Brasil, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, meio nerd, quem matou o Capitão dos Nazgûl foi a Elwin ou foi o Merry, esse tipo de coisa. O segundo é quando você escolhe dentre opções pré-definidas, tipo livro-jogo ou muito videogame de RPG, você quer fazer A ou B, você clica, mas as opções estão pré-definidas. O RPG é o único que você pode criar opções. Que você pode, aí a história fica sendo sua. E aí você tem, eu trabalhei com crianças surdas também, tem momentos legais, mas um momento legal meu foi jogando um RPG com a minha esposa e com a minha filha. Eu não sei se vocês têm filho. Você tem filho, Marcelo? Você tem? Marcelo tem 2. Então, tá vendo? Então, a gente estava jogando RPG e a minha filha começou a jogar RPG. Como criança, claro, a gente faz a regra super simples, né? Mas um RPG que a gente jogou era o One Ring, que se passa entre Hobbit e Senhor dos Anéis, e tinha um momento que para evocar os espíritos dos Hobbits, você tinha que cantar a canção. Eu pus a canção e ela e a minha esposa cantaram a canção e tal, etc. Aí os espíritos dos Hobbits aparecem. Então, você cria memórias muito poderosas, assim, entre amigos, entre famílias, e mesmo que aquela história tenha sido bobinha, de um ponto de vista de um escritor, ela é sua, você fez com seus amigos, entendeu? Não tem comida melhor que a comida da mamãe, esse tipo de coisa. Vamos lá. Sabe, aquela coisa quando o Wolverine fala com o Cíclope, ele é um idiota, mas é o nosso idiota, ninguém toca nele, entendeu? Boa. Esse tipo Boa de coisa. Analogia. Entendeu? Você tem esse sentimento de amor e de carinho com aquilo. E aí eu acho que isso tem que ser respeitado. Esse é um dos motivos quando eu vejo, por exemplo, se alguém falar para mim que adorou um filme e eu achei o filme ruim, eu nunca falo isso. Eu falo assim, eu não curti tanto. Se o cara adorou, por que eu vou dizer? Sabe? Atrapalhar aquela questão. Então o RPG tem isso ao cubo. São essas memórias. Tanto que todo grupo de RPG que eu conheço tem regra da casa. Entendeu? Você tem o livro, as regrinhas que vem, que você dá aquelas pequenas modificaçõezinhas para o seu grupo, para os seus colegas, etc. Então, eu acho que a força está muito por aí, a paixão vem muito por aí. É uma criação em conjunto, que você está com seus amigos, às vezes tem campanhas de anos, etc. E eu acho curioso que a gente está vivendo um momento de forte entrada do RPG. Você tem o Critical Role, tem o Relics in Imóveis, tem esses grupos que jogam RPG que você vê no YouTube, que eu estou falando. Tem o Critical Role, é um deles que agora fez o Vox Machina. Tem um outro que é o Relics, que é aquela moça que fez a Karen Page na série do Demolidor, que é a mestre. Eu acho muito legal, ela tá mestrando. Enfim, a gente conseguiu virar um pouquinho mais mainstream nesse sentido. Na verdade, hoje o nerd é pop, né? O nerd hoje é legal. Na época que a gente começou a jogar RPG, era difícil. E vamos ser honestos, né? Quando a gente começou, pelo amor de Deus, como aconteceu coisas erradas, e o pessoal falava RPG, livro de RPG na casa de fulano. E isso foi horrível pra gente, porque eu lembro que teve um internacional, eu não vou lembrar qual das edições que foi, mas eu lembro que caiu o número de participantes assim, tipo... Eu não lembro os números, mas eu vou dar um exemplo. Se tinha 4.000 participantes no evento durante todos os dias, caiu para 2.000 por conta de um crime que teve. E hoje não existe mais esse preconceito. Não, hoje está diferente. Hoje jogar RPG é legal, o pessoal gosta. Tem gente que não conhece na prática, né, não jogou, mas o RPG está mais acessível hoje, né? Isso é uma mudança muito grande. Tem um pesquisador, esqueci o nome dele agora, ele é da área de videogame, mas se aplica, que perguntaram para eles, pesquisaram, Zagra, eu esqueci o nome agora. Quando é que vai acabar o preconceito com videogame?
E ele foi muito claro. Quando o número de pessoas que jogou videogame na faixa dos 40 anos de idade for grande. Ele falou isso porque sempre teve briga de torcida, mas ninguém quer proibir futebol. Por que isso não acontece? Porque todo mundo jogou futebol, conheceu futebol na sua infância e adolescência. Quando um número significativo de pessoas conhecer videogame e por tabela do videogame o RPG, vai parar esse preconceito que essa associação imediata vai deixar de acontecer. Então a gente está vivendo um momento que você tem muita gente que conheceu o RPG ou via videogame, ou, que para mim é um livro-jogo, mas enfim, ou RPG de mesa, e está vendo, ok, se tem um maluco que jogou RPG e fez uma besteira, é o equivalente a um maluco que joga futebol e faz uma besteira. Essa não é coisa do jogo em si. É da pessoa, não é o meio, entende? De repente ela só usou aquilo como meio, como antigamente, quando não existia TV, rádio nem nada, existiam fatos que às vezes a pessoa lê num livro, ela ficava tão perturbada que poderia acabar, né, realizando algum crime ou alguma coisa assim. Eu acho que o Klimek tem muita razão nisso. E já que vocês começaram a falar nessa parte, né, do agora, como a coisa mudou, isso, aquilo, outro, e eu sei que vocês podem estar meio afastados ou alguma coisa assim, mas eu queria que vocês falassem como foi. Vocês ainda têm contato? Qual é o contato de vocês que vocês têm? Algum assim em relação ao RPG ainda? Como é que tá isso? Começando com você, Sandman, justamente porque você coçou o pescoço. Vamos lá, eu quero começar com você. Na verdade, são duas coisas, cara. Eu ainda jogo, ainda mestro, até hoje, na verdade. Eu tenho campanha que você conhece todos os jogadores da campanha. Só que assim, quando a gente começou, a gente tinha 14, 15 anos, jogava direto. O nosso recorde de horas de jogo foi começar em uma sexta-feira, 7 da noite, e virar até domingo, meia-noite. Mesmo o nosso recorde, porque mesmo sendo jovens, a gente tinha obrigações, né? Mas o nosso recorde foi virar praticamente 3 dias ali jogando RPG direto, então era diferente. Só que hoje, a mesma turma, a gente se encontra pelo menos uma vez por ano para jogar, fazer alguma coisa. E que nem você falou, né, de jogar com a filha, tudo. Eu tenho meu filho, hoje tem 14 anos, e meu filho é jogador de RPG, mestre de RPG também de Calliope. Olá. E nós jogamos, eu, ele, minha esposa, o padrinho dele de batismo, que é o Hark, e mais outros amigos. Nós jogamos online, usando as ferramentas que a gente tem hoje, se adaptando a esse momento, a essa crise, e nós jogamos online pelo menos uma vez a cada 30 dias, ou entre 20 e 30 dias. E é super divertido, a gente dá risada, e é que nem você falou, jogar com a família, meu, é uma diversão plus, é um plus a mais, sabe? Ver minha esposa, meu filho jogando comigo é lindo demais. E aí, fora esse grupo, né, que eu estou jogando agora, que é um grupo de jogadores, tecnicamente, é uma campanha nova, só que tem 2 jogadores, por exemplo, que são da época dos internacionais, que se tornaram meus amigos, que a gente manteve contato todo esse tempo. Um deles, inclusive, foi em casa quando o Nassari nasceu, quando meu filho nasceu. E tipo, imagina, né? Pegou meu filho no colo. Hoje meu filho tem 1,80 de altura, com 14 anos de idade. E joga RPG junto com ele agora. Então é legal isso. E você vê encontro de gerações diferentes jogando junto. Formas de ver o próprio RPG diferente. Meu, isso é muito legal. É divertido demais isso. E assim, é fantástico. É fantástico. E eu não vou parar de jogar RPG nunca, pessoal. Nunca. Todo o trabalho que eu faço hoje é para que um dia eu possa falar assim, olha, eu tenho dinheiro, eu posso bancar, fazer o livro, e tá aí, ó, tá o livro Calliope publicado, e isso. Vai para cima. Aproveitando, você tinha mencionado no começo que você levou um pouco dessa experiência para o seu trabalho atual. Como é que foi isso, de levar essa experiência? Olha, na verdade, assim, acho que todo mundo deve conhecer o evento chamado Campus Party.
que é um evento de tecnologia que começou na Espanha em 98. Em 2008 aconteceu a primeira edição no Brasil. E eu participei em 2008 da primeira edição da Campus Party no Brasil com a cabeça de um dragão do meu livro de RPG, né, do Calliope, que é a cabeça de um dragão. E aí eu levei no evento, foi um sucesso, deu maior repercussão. Ele era aquele case de computador, né? Cabine. Isso. Aquele case que eu fiz em 2000, que hoje teria uns 22 anos, que não deve existir mais. Mentira. Olha ele ali, ó. O troféu do cara. Olha ele lá, ó. Uma cabeça de dragão. E aí eu levei esse dragão no evento. Quando eu levei, ele tinha 8 anos de idade, pessoal. Ele já era um gabinete velho, mas era o meu dragão, era do meu livro. E eu levei no evento e teve uma repercussão muito grande. Aí eu comecei a mostrar vários trabalhos. O próprio Homem de Ferro que está atrás de mim não é papel de parede, é de verdade. Foi eu que fiz, tá? É meu. E aí eu levei esses trabalhos para o evento Campus Party para mostrar a minha habilidade, para poder chegar lá e falar do Calliope. Calliope, eu escrevi assim, esse personagem eu tirei do livro, né? Os monstros que eu levava, por isso a palavra case monstro. Uhum. Aí eu fiz um dragão lindo. Eu só pintei de vermelho, mas na verdade ele era um dragão branco, né? Que era o Solmar Nassari. E aí eu fiz o dragão com as asas abertas, a boca soltava fumaça, aí eu apliquei robótica, tudo. Aí um repórter falou, poxa vida, eu posso bater foto da tua cobra? Aí eu falei, meu Deus, como assim cobra? Meu, tem asa, tem braços, tá pisando numa torre, tem árvore pequenininha, como assim cobra? Eu falei, não, esse cara é louco. Eu falei, meu, nasceu adulto, né? Nunca viu RPG na vida, nunca viu fantasia, nunca viu nada na vida. Aí eu falei, poxa, não tá dando certo eu tentar divulgar os monstros dos meus livros. Eu vou começar a focar então na minha habilidade artística de construir esses animatrônicos, esses robôs. E aí eu fiz o Homem de Ferro. E foi um sucesso gigantesco, vocês não têm noção. Chegou a sair matéria no UOL falando do filme do Homem de Ferro, mas a foto era do meu Homem de Ferro. Para vocês terem ideia da repercussão. E aí, dentro desse evento, eu comecei a aplicar técnicas de robótica educacional baseadas pura e simplesmente em RPG. Porque no RPG você monta o personagem, você vai começar uma luta, um desafio, você apanha porque você ainda é fraco. Mas na hora que o teu personagem fica melhor, que eu gosto de campanhas, né? A hora que o teu personagem fica melhor, que ele consegue passar por aquilo, o jogador fica muito feliz com aquele sucesso. E dentro da educação, usando tecnologia na educação, que aí o pessoal hoje chama muito de cultura maker. Só que eu já fiz uma analogia entre cultura maker e jogador de RPG. E galera, cultura maker só entrega de uma outra forma, com uma outra roupagem, toda a experiência que a gente tinha no RPG. Ah, não consegui, droga, vou tentar de novo. E aí tenta se superar. Isso tudo nós vemos dentro de um laboratório de robótica. As crianças, né, tentando se superar nas suas capacidades físicas, intelectuais, de tentar fazer um código melhor. Mas toda essa experiência, né, toda essa forma de acontecer isso, eu me inspirei 100% no RPG, né, na alegria da superação que cada vez que a gente tinha no RPG. E aí eu estou trabalhando com, assim como o Clínico falou, né, estou trabalhando na educação com robótica e um projeto, hoje eu sou coordenador pedagógico, é um projeto de robótica onde eu ensino os facilitadores e monitores como ensinar robótica de uma forma lúdica, divertida, só que mal sabem eles que isso é inspirado em RPG. Barato, cara, muito legal. Vou jogar, aproveitando você falando essa parte de educação, Clínica, eu queria que você falasse essa parte, que eu sei que você tem um trabalho muito legal em cima, usando o RPG também. Foi um caminho natural, porque a gente soube, né, que tinha professores de história que gostavam do Desafio dos Bandeirantes, que estimulavam os alunos a jogar Desafio dos Bandeirantes, mestrar, e a gente viu essa interface com história. Em 1999, a gente foi convidado para uma escola no Rio para fazer uns trabalhos. A gente trabalhou com outra escola também
Um deles foi online, primórdios do online, o outro foi presencial. Era trabalhar, num deles era que o fim da Idade Média, mostrar que os nobres eram todas pessoas malévolas, né? E sim, Idade Média histórica. Então a gente botou uma mesa de jogadores com sendo a nobreza e o alto clero, e a outros no povo e o baixo clero. E aí, então, aconteciam determinadas situações. E eu coordenava com o Flávio, que era outro mestre. Então, por exemplo, aconteceu uma situação que teve uma quebra de safra, a situação está ruim, e o rei está pedindo isso e aquilo. Aí, os jogadores que eram nobres acabam chegando e falam, vamos ter que aumentar os tributos. Quando essa notícia chega na mesa do povo, tem uma outra repercussão. E tinha um personagem que circulava, que era o mercador. Então, teve uma rebelião camponesa, aí foram confiscar, né, os rebeldes precisam de ajuda do mercador, querendo pegar os seus suprimentos. E o mercador, peraí, é a sua rebelião, mas é a minha mercadoria. E a gente conseguiu, a gente trabalhou também em ressocialização. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com crianças surdas, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, usando um RPG em duas vertentes. Era HTML na época, então era uma coisa meio livro-jogo, era um passeio ao zoológico, você tem que tomar decisões. E a outra vertente era com flanelógrafo. Flanelógrafo é uma flanela verde que você tem as figuras recortadas em cartolina com velcro. Eu, o contador de histórias, ficava manejando as figuras no velcro conforme as decisões das crianças que estavam sendo jogadores. Deu para perceber? Uhum. HTML, você clica, escolhe uma opção, e ali o contador de história virou para elas e falou, olha, a jaula do leão no zoológico está aberta. Na versão em HTML, né, de computador, você tinha duas opções. Ou você vai avisar o zelador, ou você sai correndo. Quando foi a vez do contador de histórias, as crianças falaram, não, a gente tenta fechar a porta. Eles criaram uma opção imprevista. Subitamente virou RPG. Uma coisa inicialmente projetada para ser uma aventura solo. Aí ele virou para mim, eu sou o mestre RPG, ok, você faz isso, você faz aquilo, a gente foi fazendo assim. E no meu doutorado foi com Capitães da Areia. A gente trabalhou com alunos do ensino médio de uma escola pública do Rio de Janeiro, que estavam com habilidade de leitura e escrita muito abaixo do que deveriam estar naquele momento. E aí a gente pegou a obra Capitães da Areia, do Jorge Amado, e fez uma adaptação. Nunca foi comercial, foi só para jogar ali mesmo, foi puramente educacional. Até porque se fosse comercial teria que falar com a família e tudo, foi só ali mesmo. Mas, assim, situações que acontecem no livro, que o Pedro Bala e o João Grande e o professor resolvem, ali eram missões que o Pedro Bala passava para o grupo dos jogadores resolver. E eles tinham que escrever a partir do que eles viviam, que a gente tinha a hipótese que, antes de ser escritor, a pessoa é primeiro leitor. Então, quem lê, escreve. E aí a gente conseguiu também por aí. E foram vários caminhos. Depois, trabalhei com crianças do ensino fundamental, a gente pegou até matemática. Só pegar um exemplo claro, que tem dois engenheiros aqui, eram alunos que estavam no 5º ano do ensino fundamental, para vocês terem uma noção. Era uma situação de Brasil colônia. Aí eles estão lá andando, querem resgatar umas pessoas que foram sequestradas por uns bandidos, e aí ele cara chegou com a flecha e falou, olha, tem um morro que você está vendo, tem um sentinela no alto. Aí ele falou, mas a minha flecha alcança? Vamos ver. O morro tem 30 metros de altura, você está a 40 metros de distância e a sua flecha alcança 60 metros, que seria esse ângulo aqui. Consegue ou não consegue? Aí ele falou, peraí, eu vi isso, eu já vi isso. Aí ele sai correndo, professor de matemática. Eles têm que lembrar. Ele lembrou, fizeram, então, é certo, conseguiram resolver. É 50, então a gente consegue. Aí um dos poderes que a narrativa tem é contextualizar conhecimentos. Então, a gente usou muito em diferentes momentos fazer isso. Então, eu tenho essa área de RPG Educação, a gente foi continuando, fizemos na faculdade, a minha esposa dá aula de Design de Jogos Educacionais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, aí eu entro junto na parte de narrativa, e no presente momento eu estou fazendo um momento curioso que eu estou adaptando uma campanha de vários anos de RPG, transformando num romance literário, que seria em inglês uma novel, de aventura, de fantasia heróica. Aí tem aqueles momentos, você lembrar o que aconteceu no RPG, aqueles momentos que você não lembra, porque você esqueceu de notar, mestre boboca, quando você pega ali a bola dos jogadores.
E às vezes uma coisa funciona bem em RPG, não funciona bem na narrativa literária, você tem que fazer umas adaptações. Então é um momento curioso que eu estou vivendo, preparando esse livro para ser publicado ano que vem, se tudo der certo. Então são essas duas vertentes que eu tenho, né? O RPG Educação e o estudo da escrita criativa nas suas diferentes formas narrativas. Oh, legal, muito bom saber. Oh, eu gostei dessa ideia. Depois deixa os links para a gente poder ver, aí a gente coloca o jabá. Lógico. Marcelo, eu também vou querer saber sua experiência, e mais do que isso, eu quero que você também fale sobre a questão da continuidade, né, da evolução do Tagmar, e que o Tagmar ainda está vivo até hoje, ele evoluiu, né? Falando sobre isso aí. Vamos lá. Ao contrário dos colegas que foram para o lado acadêmico, tá? Quando termina o final dos anos 90, tem uma crise enorme dos RPGs, né? Que culmina com aquele infame caso de Petrópolis, tá? Que associaram RPG a crime e não tinha... No final não deu nada, ninguém, não tinha nada a ver com RPG, tinha a ver com tráfico de drogas, etc. Ora, então, quando termina o final dos anos 90, acontece aquilo que eu falei. É fácil criar, difícil vender. Na verdade, quando chega no final dos anos 90, a gente chegou à conclusão que não dá para viver de RPG. Tá? Então, era legal, bacana, não sei o quê, mas não dá para se sustentar. Todo mundo já tinha terminado as faculdades, né? Então, o que acontece é que então eu deixo a GSA, eu saio tipo 6 meses antes de ela encerrar. A GSA não faliu, ela só simplesmente fechou. Já encerramos, que não tinha dívida, mas também não ganhava dinheiro, entendeu? Então, cada um foi para o seu canto. Eu sou engenheiro eletrônico, mas a minha área é engenharia de software. Tá? Então, eu fui para essa área toda de software, que era o grande tchan no final dos anos 90. Então, eu trabalhei como desenvolvedor. Hoje eu sou arquiteto de software. Então, essa é a minha profissão. É onde eu me sustento. Tá? E o que acontece? Então, me afasto do mundo de RPG em 97. Quando chego em 2000, perto de 2004, tem um pouco antes, né? Já tinha sobrinhos, né? Descobriu que eu tinha feito RPG. Aí mestrei para eles um tempo, assim, eles adoraram, não sei o quê, etc. Aí um belo dia, passa-se um ano, dois, por volta de 94, mais ou menos, aí ele tem uns caras que botaram na internet o Tagmar. Bom, como assim? Aí foi ver, os caras tinham posto lá, alguém tinha escaneado, feito um scan lá muito ruim, né? Do Tagmar, botou na internet lá, e eu, não. Aí consegui encontrar o grupo lá que tinha feito isso e falei, só, pode não. Né? Mas faz uma coisa. Eu gostei do que vocês fizeram, entendeu? Faz uma coisa, tira, que eu vou conversar com os autores para a gente conseguir liberar os direitos para vocês botarem isso do jeito certo. Aí a gente reuniu os 4 autores e falou, cara, a gente não tem mais o que fazer com isso, aqui não vai sair dinheiro nenhum. Então, vamos liberar isso? Mas todo mundo decidiu que sim. Então, aí eu volto para esse grupo, só que eu acho que não sei se assustou, né? Porque o autor apareceu e reclamou, né? Então esse grupo sumiu. Não quis mais dar continuidade, não. Acho que levaram bronca. Era tudo gente garoto, entendeu? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou tomar a frente dessa história. Vou botar... Aí o que eu pensei? Pô, mas botar só disponibilizar o RPG velho não tem graça, né? Que tal a gente fazer uma nova versão? Então, você deve entender que isso, o ano é 2004, era o auge dos fóruns. Tá? Então, fórum era o grande tchan da época. Então, através dos fóruns, as pessoas conversavam, trocavam ideias. Então, eu montei começou no Yahoo Groups, tá? Velho, bom Yahoo Groups. Então, a gente montou um grupo lá e eu anunciei assim, pessoal, eu vou daqui a um mês iniciar um projeto chamado Tagmar 2. Um projeto para esse mesmo. Para para criar uma nova versão do Tagmar. Tá?
Então, legal, né? Aí quando... Aí, daqui a pouco só vejo os números de participantes. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50. Epa! Né? Antes de começar o projeto, já tinha 50 inscritos. Ô, louco. Aí a gente começou. Então, o objetivo é... Eu montei o projeto, eu trabalho com software. E aí eu conheço bem os projetos de open source, de software livre. É onde você tem uma equipe que trabalha. Só que o software livre ele é baseado em uma coisa organizada. Então tem uma coordenação, tem um líder, tem a equipe que faz uma coisa, uma equipe que faz outra. Você distribui o trabalho. Tá? Então, a gente começou a fazer isso e em menos de um ano a gente tinha mais de 150 pessoas. Tanto que a gente consegue... a primeira vez que a gente vai jogar, a primeira vez que eu volto para o mundo do RPG foi no Encontro Internacional de 2005, tá? Que eu fui lá mestrar, algumas pessoas que estavam em São Paulo apareceram lá, a gente mestrou lá. Foi lá que eu voltei a conhecer um pouco do cenário, conheci o Del Débio e outros autores, né? Que ainda tinham resistido em 2005, e com isso o projeto vai ganhando volume, ganhando... Uma coisa que eu falo é o seguinte, a produção coletiva ela é muito poderosa. Eu sempre falo, se você pedir para... você escreve 2 páginas para mim? Escrevo. Arranja 50 pessoas e você tem 100. Entendeu? Então, é muito forte isso. Então, quando tem muito volume, muita gente, você tem muito volume de trabalho. E tem gente que parece que é doido, né? Que nem o Klimek. Escreve que nem o diabo. Tu pede assim, para ter uma ideia. Então, quando a gente lança o Tagmar 2, então a gente reescreveu a parte de regras. Basicamente, a gente, do mesmo jeito que quando a gente criou o Tagmar, a gente achava defeitos no AD&D, quando a gente criou o Tagmar 2, a gente também viu os defeitos do primeiro Tagmar. Vamos cortar isso, tem tabela de sorteio demais, fazer ficha de personagem é tudo sorteado, vamos fazer sistema por pontos. Então a gente foi reformando, tirando, ou seja, qual é a vantagem? Tem 100 pessoas, você vai colhendo, você consegue colher opiniões boas. E o trabalho coletivo ele tem uma coisa muito bacana, que você consegue chegar numa ideia média. Ou seja, você consegue, você não tem nenhum extremo, nem outro. Né? Você não é nem assim, a coisa mais fantástica do mundo, nem é a coisa mais medíocre. Você consegue ter uma coisa mais mediana. Isso é legal porque agrada muita gente, porque você está fazendo um trabalho que é a ideia de muitas pessoas, não é um trabalho de um só. O trabalho de um só sempre é um trabalho perigoso, né? Que tem sempre o risco de agradar só a você, né? Não todo mundo. Então a gente foi fazendo. Teve gente que apareceu com material pronto. Tinha um cara, quando a gente escreveu o Tagmar, tinha um capítulo dentro do livro que era ambientação. Tinha 18 páginas, ó. Caraca, 18 páginas. Né? Aí o cara tinha lá dentro, tinha mais de 15 reinos que estavam exprimidos em incríveis 2 páginas. Tá? Aí aparece um cara com, sei lá, metade daqueles reinos escritos, cada um com 4 páginas. Nossa. Então a gente foi expandindo, aí vamos normalizar, a gente criou uma estrutura, e a gente resolveu então, para que só parar numa revisão do sistema? Porque a gente também não aproveita e expande a ambientação usando aquela ambientação original como, tipo assim, uma bíblia. Então o nosso objetivo pode fazer o que você quiser, desde que você não contradiz o original. É como se fosse a Bíblia, né? Então você pode detalhar mais, você pode... Então a gente conseguiu fazer um reino que é bélico, não sei o que. Aí o cara criou todo o reino, todas as cidades, escreveu sobre o rei, sobre a política, sobre o reino que estava em guerra. Então a gente cresceu a ambientação e virou um livro de 180 páginas. Mas diz uma coisa, aí o Tagmar parou no 2. Não, esse é o detalhe. Era um projeto open, entendeu? Então, a gente podia fazer um livro de objetos mágicos, não tem isso no Tagmar. Vamos fazer um livro que tivesse objetos e cada objeto tivesse uma história própria. Ou seja, não é só esse objeto faz isso, não. Esse objeto foi criado pelo Deus, não sei o quê.
Né? Ele tem uma história atrás do objeto, que seria um livro para o mestre escolher um objeto interessante para botar dentro da sua aventura. Então a gente foi fazendo, a gente foi criando, vamos fazer um livro sobre os deuses, vamos fazer um livro, e até uma parte sul que não tinha sido escrito, que é a Terra Selvagem, vamos escrever, aí saiu só 250 páginas. Tá? Então, o que foi fazendo, aí o sistema, a gente chegou, tá, mas por que ficou um pouquinho melhor? Aí a gente lançou o Tagma 2.1. Nossa. Aí passou não sei quantos anos o 2.2. Aí depois mais não sei quantos anos o 2.3, que era... E até que teve uma grande revisão, que aí o pessoal, pô, vamos revisar uma série de coisas? E a revisão ficou tão grande, mas tão grande, que aí a gente disse, cara, isso não é mais o Tagma 2. Entendeu? Aí é o Tagma 3, que é esse que está atual no mercado, esse que está aqui, a capa. Ah, tá. Tá? Inclusive, você fala de voluntário, o Tagma, esse projeto que a gente chama de Projeto Tagma, é um projeto de voluntários. Inclusive, os ilustradores também são voluntários, era um dos pontos terríveis do primeiro Tagma, que era as ilustrações. Isso eu não vou falar, salvo raras exceções naquele livro, Eliane que me diga, tá? Que era a nossa salvação, a Eliane e a Thaís. Eram duas jovens na época, né? Ainda não eram nem profissionais. Tá? Para ter uma ideia, o Tagma 1 foi todo feito com desenhos doados. A gente não tinha dinheiro para pagar ilustrador. Cara, mas vocês ainda tinham ilustração, você tem que lembrar isso. Ainda tinha ilustração. É mais fantástico ainda. Mas então, a história toda que eu vim tocando, né? Ou seja, o RPG virou um hobby. Né? Eu falo para todo mundo, tem gente que tem hobby de jogar futebol, tem gente que gosta de assistir muito cinema, eu gosto de fazer RPG. Então, na verdade, hoje eu faço muito mais do que jogo. Eu gosto de jogar, mas eu trabalho mais nesse hobby que continua. O projeto agora está fazendo 22 anos. Não, 18 anos agora. Ah, tá, mesmo assim. O projeto surgiu em 2004. Está fazendo 18 anos de projeto e ele continua ativo e a gente continua todo ano lançando alguma coisa. Tá? Por exemplo, a gente está agora fazendo uma revisão de todos os Machis, uma coisa que não fazia há 30 e poucos anos. Eita. Chegou a maioridade, 18 anos. Pois é. Esse que é bacana, é um projeto open, entendeu? Então é um projeto que entra gente, sai gente, tem altos, tem baixos, mas ele prossegue até hoje, ainda está ativo. Não, beleza. E depois, não esquece, vou querer o jabá aí, para poder todo mundo colocar link, acessar o pessoal, que às vezes o pessoal fica mesmo com curiosidade para poder saber isso. Só que eu vou fazer agora uma jogada última para vocês, tá? Só que antes eu tenho que fazer uma pergunta tendenciosa que fizeram lá no chat pro Sandman. Sandman, como é que foi mestrar a campanha Boadicea? Caraca. Então, quando nós temos nossos jogos, a gente sempre gosta de jogar, resumido, tá? Ouvindo música, né? Ouvindo algum som musical. E 2 CDs eram tradicionais nas campanhas de Calliope. Conan, trilha sonora do Conan, ou Coração Valente, de repente, e Boadicea, Enya, né? E, na verdade, a campanha Boadicea, ele perguntou porque ele foi tendencioso, porque ele jogava Boadicea. Cada campanha tinha um nome, né? Então, a campanha Boadicea era ele, os irmãos dele. No chat, viu? Sim, claro. Um beijo, Denise. Um beijo, viu? Saudades. E era uma campanha que, literalmente, era quase assistir uma peça de teatro. Porque tinha pontos de interpretação, né? Então, quando acabava a sessão de jogo, tinha pontos de interpretação que ajudavam a evoluir o char. E o personagem. E eles caprichavam, né? Eles eram... E aí, teve vários momentos no jogo que era muito engraçado. Eu, como mestre, eu ficava olhando eles jogando. Eles interagindo, tomando decisão, brigando um com o outro, de repente um ficava bravo, queria bater no outro, e aí eles começavam a rolar os dados e eu ficava assim, assistindo, né, eles jogando. Então não tenha dúvida nenhuma que campanha pode ser a campanha do coração.
Do coração, não vou esquecer nunca. E a gente ainda vai combinar ainda um dia, reunir o pessoal e jogar de novo. Ah, uma coisa legal falando sobre RPG, sobre a história do RPG, pessoal. Não é só eu aqui, o Clinic, que viraram professores, educadores, não. Praticamente todo mundo que eu conheço que é da área de RPG, 95% foi para a área de educação. Isso é muito louco de pensar, né? Muito legal. Mas fica aí meu beijo do coração aí para a campanha Boa Odisseia, hein? Beleza, valeu, foi muito bom. Agora eu quero fazer aquilo que eu chamo de parada de dados. Cada um de vocês vai escolher agora, fazer uma pergunta para um dos colegas aí. Vai fazer uma pergunta aí, escolha um e dispara sua pergunta e, por favor, respondam aí. Começando com o Marcelo, vai. Dos livros que você escreveu para a GSA, qual que você mais gostou? Isso é para quem? Para mim? Que eu escrevi com a GSA? Da época publicado pela GSA. Se for publicado pela GSA, é o Desafio dos Bandeirantes. Mas se for excluindo esse, eu acho que o meu trabalho com o Império, que vocês me pediram, o Igor me convidou, e você falou, eu acho que foi um trabalho que ficou bem interessante, que eu me inspirei nas civilizações da Idade do Bronze, cretenses, fenícios e assírios para fazer. Eu acho que ficou bem interessante mesmo. Tá, legal. Agora você, Clinic. Tá, então vou fazer o círculozinho. Assim. Ah, legal. Então, Sandman, prazer muito te conhecer. Quando você falou do Calliope, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o sistema não pode entrar como... Ele tem que apoiar a diversão, né? Então, como é que você vê essa relação entre o sistema e a narrativa? Por exemplo, assim, como é que ele pode ajudar para as histórias ficarem mais legais? Se ele pode, o mesmo sistema pode comportar diferentes histórias, diferentes tipos de narrativa, ou, por exemplo, uma história de terror teria que ter um sistema ligeiramente diferente de história de ficção científica ou de fantasia. Como é que você vê essa relação? Valeu pela pergunta, porque vai abrir um gancho gigante, porque dentro da história do universo de Calliope, Calliope é um planeta dentro de um universo, né? Então, na cronologia do planeta, os deuses já tinham criado vários planetas, mas não se sentiram satisfeitos. E aí, Calliope é o primeiro planeta que os 11 deuses entram em um acordo e falam, vamos construir esse planeta junto. Então, Calliope é um planeta novo. Na própria história mesmo do sistema de RPG, Calliope é um planeta novo. Mas em Calliope existe também eras avançadas. E o que eu considero que eu acho que amarra a diversão de uma forma muito legal para todos, né, durante um jogo. E foi isso que me guiou muito em Calliope, inclusive como mestre, na formação de outros mestres. O jogador, ele se diverte muito porque a história é uma narrativa que ele está construindo. Então, Calliope foi concebido de uma forma para dar ao mestre a habilidade dele conseguir viver a história com a mesma emoção que o jogador. Então, ele não tem uma história exatamente pronta. Ele tem um ponto de largada. Para onde vai? E essa aleatoriedade traz a diversão para o próprio mestre, porque, vou ser bem honesto, eu sempre gostei muito de me divertir junto com os jogadores, porque eu tinha que me divertir também, porque não bastava só eu mestrar e eles se divertirem e eu ficar chupando o dedo. Eu falei, não, eu quero me divertir. Então a narrativa ela tem que ser assim, ela tem que ser feliz para o jogador e também para o mestre. Eu penso dessa forma. Ótimo. Beleza. Agora, para concluir sua pergunta ao Marcelo, que já estamos no nosso horário. Marcelo, te pergunto a seguinte coisa, cara. Como que você se sente hoje, depois de tanto tempo, tanta história, né? A RPG tem adquirido maturidade em saber que tanta gente jogou teu sistema, cara. Tanta gente conhece teu trabalho, tanta gente gostaria de ter o livro assinado por você, né? Como que você se sente com isso, cara? Depois de tantos anos. É quase um terceiro filho. Entendeu? Sério mesmo. Na verdade, foi o primeiro, né?
que veio antes. Então é a coisa mais, é a melhor coisa. Eu acho que é o mesmo sentimento que todo autor de livro tem com seus livros, entendeu? E quando o livro faz sucesso, é orgulho do filho, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Se não fosse bom, eu não tinha montado esse projeto, não tinha feito a continuação, não tinha prosseguido, tá? Então na verdade, até hoje, né? Às vezes chega, esse aí, ó, eu tô assim do lado de um amigo, não sei se vocês conhecem o Luciano, tá? O baiano, e ele volta em mim, fica me apresentando, esse aqui é o Marcelo, o primeiro a fazer. Eu ai, meu Deus. Mas é muito legal e tem uma coisa que aí indescritível, né? De você conseguiu marcar ali, agora você está lá na história lá. As primeiras pessoas a trazer uma coisa através do Brasil, aqui no Brasil. Ou seja, o primeiro brasileiro, tá? Isso aí é insuperável, entendeu? Isso é muito bom, cara, muito bom. Ó, eu vou rapidinho aqui, é só para dar uma resposta rápida e curta, porque o MacMeld fez uma perguntinha, eu acho interessante passar para vocês. Qual é o personagem de RPG do coração de cada um de vocês? Entende? Resposta rápida e direta. Carlos. No meu coração tem 2 personagens que são, primeiro, o Kunta, que era um personagem meu de Desafio dos Bandeirantes, um feiticeiro de ferro e fogo, cuja meta dele, ele tinha conseguido a liberdade, ele falou, eu quero dinheiro para poder voltar na senzala e libertar minha esposa e meus filhos. Então ele tinha todo um arco dramático e, tendo tudo sofrido, ele era uma pessoa muito bondosa. Então eu tinha esse lado do Kunta que sempre foi muito forte para mim. E tinha amizade com o personagem do Dudu, Monte, etc. Beleza. E o outro é a Tiana, que é a personagem da minha esposa, que é uma guerreira do nosso cenário Terra Nova, de fantasia decolonial, cuja campanha estou transformando em livro. Então, essa oportunidade de estar escrevendo a 4 mãos, criando a personagem dela, é um presente que eu vejo para ela, né, celebrando nossos 26 anos de casamento. Então, eu acho que essas 2 personagens são os mais fortes para mim. Beleza, rapidinho, Marcelo. Vamos lá, meu personagem do coração é o Krogus, era um Fighter Chief Magic User do AD&D. Lembra? Eu passei anos jogando, então a gente saiu do primeiro nível até chegar 16º, entendeu? Então foi o mesmo personagem ao longo de muitos anos. Tá? A partir do final dos anos 90 eu passo a jogar pouco. Tá? Porque aí está trabalhando, né? Não sobra muito espaço para isso. Mas então nessa fase aí da época da faculdade foi a fase que eu joguei muito. Esse é o personagem do coração, tá? Que eu joguei. E tem um segundo personagem que é do coração que não é um personagem que eu joguei. Tá? Que é esse que tá aqui, ó. Que é o demônio? Não. A guerreira que tá do lado, que foi criado pela Eliane. Tá? Esse personagem é um personagem que ele é lendário dentro do Tyrants. A gente já fez várias ilustrações, várias capas, e esse personagem está sempre presente. Legal. É muito bacana. Na verdade, essa capa aqui é uma releitura, porque tem um livro de criaturas do Tagma, que também é outra capa da Eliane. Eliane fez várias capas, tá? E é uma história exatamente que o grupo está descendo e tem um demônio descendo, tá? E exatamente esse a gente resolveu fazer uma capa que parece continuação daquela cena que ela escreveu. E o cara, inclusive, disse, olha, tem que fazer ela parecida como ela está lá. Tá? Porque ela aparece também nas capas das aventuras. Então, esse personagem é fantástico aqui, essa guerreira. Legal, cara. Muito bom. Sandman, pai bola, rapidão. Personagem do coração. Agora eu vou me sentir meio assim, porque o meu personagem preferido é o do meu livro de contos, que é um personagem chamado Salmar Nassari, que é um dragão branco.
e que por acaso Nassari, como vocês ouviram falando antes, é o nome do meu filho, porque quando a minha esposa estava grávida, ela virou para mim e falou assim, olha, vamos dar nome para ele, né? Vamos escolher o nome. E ela falou, olha, ele vai chamar Nassari, porque era o nome que eu usava em todos os personagens de RPG que eu fazia, de multiplayer, MMO. E ela falou, vamos dar o nome Nassari, que é para homenagear o seu trabalho, o Calliope, o seu livro de contos. Eu olhei para ela assim e falei, você está zoando comigo, né? Ela falou, não, estou falando sério. Vamos chamar nosso filho de Nassari. E aí o meu filho chama Nassari, que é uma homenagem ao meu trabalho com RPG e homenagem ao meu personagem do livro de contos, que é um dragão fantástico. Se ele não tivesse casado, esse era o motivo para casar, mano. Esse era o motivo, cara. Depois dessa, caramba, mano. Meu personagem, meu filho, te amo, mulher. Leva pro altar agora. Vamos agora. Aí ele tá no colégio militar. Perguntaram para ele, qual nome você quer na lapela, né? Aí ele respondeu, chegou em casa, aí a mãe perguntou, e aí, que nome que você escolheu? Ele olhou para ela mó sério assim, Nassari? É muito legal, muito legal. Que ele tem nome composto. Infelizmente, não temos mais tempo. Eu queria até ter falado ainda com o Klimek sobre esse trabalho aqui que ele também fez, né? Não sei se ele lembra. Sim. Né? Foi o tradutor aqui. Isso daqui é do coração, porque é Street Fighter. Isso daqui eu guardo com carinho. Mas fica para uma próxima vez, se o pessoal gostar. Gente, muito obrigado. Tenho muito que agradecer a vocês. Eu sei que tem muito mais história, mas infelizmente estamos estourando no horário. Eu quero que depois vocês passem um link, contatos que a gente vai estar deixando na nossa comunidade, tá? Para o pessoal, quem ficou interessado, querer entrar em contato com vocês, ter mais ideia do trabalho de vocês e tudo que vocês desenvolvem, estão trabalhando mesmo, fazendo aqui. E gostaria agora de uma rápida despedida de cada um para podermos encerrar nossa atividade. Vai no dado, alguém começa. Dessa vez eu não vou falar. Olá, agradeço muito. É bacana ver pessoal da antiga. Às vezes as pessoas não têm noção que o quanto tempo faz isso. A gente está falando de anos 80, não está nem falando de anos 90, anos 80. É muito tempo atrás. Aí você começar a olhar assim, caraca, isso tem 45 anos. Ai, pesou agora. É 85 para 2020, cara. Nossa, são 35 anos. Nossa, é muito tempo. Então, Carlos? Bom, meu um pouquinho menos, porque o Bandeirantes é de 92, né? Mas você sabe que tá ficando velho quando a sua geração vira tema de série. Então, assim, realmente eu agradeço muito, prazer estar aqui, falar do meu trabalho com o Bandeirantes, com a do Caos, essa parte de RPG Educação, que eu acredito tem um potencial imenso, né? Continua tendo, né? Storytelling e Educação, e poder falar um pouquinho do meu trabalho contemporâneo no Incorporais. Agradeço muito o convite, bom rever o Marcelo, bom conhecer o Sênio, porque eu acho que agora eu via você no Encontro Internacional de RPG, mas a gente não chegou a se falar, a gente chegou a se cruzar algumas vezes, assim, rapidamente. Oportunidade de entrar em contato. E espero que a gente tenha outras oportunidades, que não fique só um evento uma vez no ano e suma. A gente, sei lá, ter alguns fóruns virtuais por aí, uns encontros online, trocar ideias. Fazer um café com RPG. Boa. À distância. Isso é boa. Bom, eu gostaria de agradecer a estar aqui com vocês. Realmente, para mim, é uma honra. Tenho um carinho muito grande por vocês. Na verdade, você não lembra de mim, Carlos, mas eu lembro de você quando eu fui na Gibiteca pela primeira vez e eu te vi lá. Foi a primeira vez que eu li o Watchmen. Então, você está, para mim, na memória junto com o Watchmen. Olha só, que moral, hein? Pô, eu admiro muito o trabalho de vocês, joguei muito Tagmar, tenho um livro guardado no primeira edição aqui, é um dos poucos livros de RPG que eu tenho, e assim, muito obrigado por estar aqui com vocês, para poder falar dessa época tão maravilhosa, que faz parte da nossa vida até hoje, e torcer para que seja só o começo de uma nova fase, de um novo capítulo do RPG no Brasil, que a gente possa estar juntos aí mais vezes. Muito obrigado, hein? Aí, gente.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, que tiverem curiosidade. Não esqueça que o nosso material vai estar divulgado lá no canal do YouTube do Dia Nacional do RPG. Pode dar uma olhada, uma conferida lá, vai valer a pena, é uma coisa muito legal. E deixe seus comentários, tá bom? Gente, muito obrigado e até uma próxima vez. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Boa.